StayCast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um StayCast. Hoje eu tô com um cara aqui que eu tava falando aqui nos bastidores aqui pra ele. Falei, eu gosto da sua mensagem. Além de ter o princípio que a gente acredita, você tem uma mensagem provocativa. Eu tenho certeza, corretor de imóveis, que esse podcast aqui vai bugar sua mente, vai te levar pro próximo nível e ele tem muita coisa para poder entregar. Quem tá comigo aqui? Vitor. Quem que é o Vitor? Proprietário de uma imobiliária lá em Alphaville. Lança alguns cursos, mentoria da Imob 360. Eu vou deixar ele apresentar. Vitor, obrigado por você vir aqui no StayCast. Quero agradecer você. Eu tava querendo já bater esse papo. Eu falei, cara, Vitor, você tem que vir, cara. Show de bola. Eu que agradeço, Jefferson, pelo convite. Tenho acompanhado vocês, um programa, um projeto extraordinário. E aqui a gente vai falar mais do mercado imobiliário que da gente, né? Mas meu nome é Vitor Tito, tenho 34 anos, 11 anos de mercado imobiliário, 10 anos como gestor, dono de imobiliária, especificamente no mercado de terceiros. Temos repertório, temos situações vividas, sobrevividas, guerras vencidas e muita propriedade naquilo que a gente vai trazer aqui. Então se preparem aí. Tem problema não, Samuel, pode vir. Samuel é sempre ajudando aí. Ó. Muito bom. E, Vitor, eu queria já entrar com você. Eu sei que você. Obrigado, tá, Samuel? Eu sei que você, Vitor, é um cara que, né, provoca muita coisa assim na questão do mindset, na mudança da mentalidade. E você tem desculpa, uma mensagem que é para proprietário de imobiliário, Exato. né? Você fala do Imob 360, né? Isso, nosso programa de mentoria. No programa de mentoria. E o que que eu percebo, cara? Eu sempre falo que o dono de imobiliária é um dos caras do mercado imobiliário que mais sofre. Eu falo que a profissão do corretor é a profissão mais difícil que tem, mas o dono da imobiliária é um pouquinho a mais. Por quê? Porque ele tem que suportar tudo, Uhum. né? E às vezes o cara não tem noção do que ele tá passando É. e não tem ninguém para poder falar. E a maioria é tudo vaidoso, não se abre para aprender. Exato. Você concorda? Concordo, porque no ponto da vaidade eu trago a vertente do orgulho, né? E eu tive que passar processos muito difíceis na minha trajetória por causa do orgulho. Eu já sabia de tudo, não precisava ouvir ninguém, não precisava ir em evento de ninguém, não precisava ouvir podcast de ninguém, eu já sabia tudo. Mas é aquela frase clichê, né? Não queira levantar para ensinar se você não senta para aprender. Então, depois que você passa, você tem a chance de quebrar o orgulho e de vencer essa etapa sem precisar passar apertado. Agora, se não for pelo amor, vai ter que dar uma apertadinha para poder aprender. Então, depois de tudo isso, eu pude entender que, infelizmente, né, a nossa mensagem é justamente para esse dono de imobiliária que acha que ele sabe tudo, mas tá carregando um peso muito grande, não precisa ser pesado. Eu digo para todos os negócios que eu faço, se não for para ser legal, se não for para ser divertido, se não for para ser leve, nem me chama. Uau. E é isso. Eu falo que se não tiver prazer, se não tiver satisfação, cara, é difícil caminhar. Passa 12, 14 horas trabalhando por dia. Mais de 1/3 da sua vida tá no trabalho. A vida inteira para fazer algo que não gosta, Tá louco. é melhor mudar agora. E, Vitor, eu percebo também, sim, além da pessoa não saber, às vezes é a falta do processo, da cultura, dos rituais, Exato. de tudo que a imobiliária tem. É, Você e tem duas pessoas que eu sigo, assim, que eu acho que vocês são um pouco parecidos, assim. Na verdade, são três. Eu não vou falar o nome deles aqui porque eu vou deixar o pessoal curioso aí. É bom deixar, mas você eu vou deixar bem claro, assim. Eu gosto de perceber as pessoas, né? Quando eu comecei a te ouvir, comecei a ver você, as coisas que você fala, tem frase sua lá que você fala assim, ó. Corretor que não vende, proprietário de imobiliário que vende, né? Sim, é Tá, polêmica, né? é polêmica, né? É. E esses assuntos é legal de falar aqui, Aham. né? Fica à vontade. E eu queria te perguntar assim, você concorda que o dono da imobiliária, Já vai começar. você concorda que o dono da imobiliária, Ah, ele tem que ser o cara que tem que fazer tudo e vender também? não, vamos lá, vamos lá. A gente precisa destrinchar esse tema, né? Porque eu tomo muito cuidado no que eu escuto
porque eu tenho um respeito pelos meus seguidores. Sim. Eu tenho um respeito pelas pessoas como você que escuta e validou a mensagem e me trouxe aqui. Não foi por causa de mim, você nem me conhece. Sim. Você me trouxe aqui pela mensagem que você ouviu. Eu costumo dizer que quando a gente nasce, a gente recebe um cavalo e uma mensagem. O cavalo é o nosso corpo e a mensagem vai ser carregada por ele. Mas eu fico feliz que a mensagem chegou até aqui. O que acontece? Eu tomo muito cuidado e falo para as pessoas tomarem cuidado em ouvir pessoas que estão instruindo, direcionando, aconselhando a tomarem decisões e caminhos que mudam a rota da vida delas no mercado imobiliário, mas são pessoas que não vivem o processo dentro de uma imobiliária. Sim. São pessoas que não têm uma Nunca operação, passou pela não dor, têm um né? time. Tá bom, amigo. Tota, não faça isso ou faça aquilo. Fala, tá bom, amigo. Onde eu posso ir visitar a sua operação? Será que eu posso ir lá conhecer? Eu quero ver o seu administrativo, o seu gestor comercial, seu time. Porque senão, que fundamento que é esse? É um achismo? Mas enfim, a questão de... Vamos para a pergunta. Existem temas que me deixam enérgicos. Esse é um deles. Eu tenho um time de corretores, de terceiros. O gerente que não vende é interessante porque ele foca na gestão do time. Agora, o gerente que nunca vendeu, ele não tem autoridade. Porque ele nunca atravessou, ele nunca vivenciou, e ele vai falar para o corretor, faça isso ou não faça aquilo. Então, quando eu vendo um imóvel de 20 milhões, eu estou de forma cristalina e transparente, eu vou explicar como isso funciona dentro da operação, mostrando para o meu time que é possível. E quando ele tiver um cliente de 20 milhões para atender, ou eu vou acompanhá-lo, ou eu vou entregar instruções práticas e de rotinas que eu venci para ele. Ah, mas não pode. O que não pode ter na imobiliária não é o gestor vender. Eu estou numa negociação de 175 milhões de reais com um centro logístico alugado para Balduco. Eu não tenho no meu time, nem o meu gestor, que tenha ferramentas para conduzir uma operação dessa. Aí o que eu faço? Eu delego e perco. É peculiar, não. É caso peculiar. Exato. Só que o que acontece? O que não pode ter? E de onde que eu acredito que nasce esse argumento? Onde que nasce? Nasce na manipulação de leads. Eu chego ali na recepcionista e falo, amiga, leads, clientes, a partir de 3 milhões não passa para o time não, que eles não conseguem fechar. Passa tudo para mim. Aí ele vai lá, atende e fecha. Eu estou manipulando a chegada de leads, eu estou cerceando, impedindo o direito de um corretor do meu time de fechar negócio. Isso é errado. E colocando o teto, minando, né? Porque você vai limitar, a pessoa nunca vai romper as barreiras dela. Exato. Agora sim, quando eu vendo imóvel de 20 milhões, é a liderança, a metodologia, o treinamento que é aplicado em prática, validando para o time. Mas não trabalhou o proprietário de nenhum corretor, não trabalhou, é um imóvel, às vezes, do networking do gestor. Eu atendo cantores famosos na minha região que estão no meu networking, tá no futebol, tá nos contatos, é o meu trabalho. Então, quando eu fecho esse contrato, eu padronizo o processo, inventario, faço mapeamento e trago em treinamento para o meu time explicando passo a passo. Que horas que a negociação caiu e eu resgatei? O que eu fiz para resgatar e por que caiu? Você cria o racional. Acabou. Agora, não pode vender, é muito raso. Quando eu escuto, eu falo, nossa, mas que raso. Mas é uma questão leviana, às vezes as pessoas falam, e elas não se aprofundam e não geram uma propriedade ali na questão do conceito. Igual você falou aí, né? Às vezes tem discursos que são discursos só para gatilho, para chamar atenção. Exato. Agora eu preciso, eu quero andar mais profundo. Eu quero andar com mais profundidade, né? Ah, gestor, dono de imobiliário não pode vender. Tá, mas é um assunto com tantas vertentes, com tantas ramificações, com base em quê? Não pode vender com base em quê? Na sua experiência? Então tá, cadê a sua imobiliária, amigo? Me fala. E não tem, às vezes. Poxa. Aí é mais difícil ainda, né, Mais cara? difícil. É incongruente, né? Ô, Vitor, e eu gostei também, eu tô tentando lembrar aqui, que alguma pessoa fosse, ó, eu queria ver seu processo interno, sua mentoria, porque o cara queria fechar com você. Ah, real. E você Caso real. fez um stories, eu acho, alguma coisa assim, não sei se foi Isso. Aí ele falou, não, vem aqui me conhecer, vem aqui na minha imobiliária. E eu vi sua estrutura lá, bem legal. Parabéns.
E você até falou pro cara, vem aqui validar aqui então, né? Eu achei legal. Na verdade, o que acontece, né? Eu gostei muito dessa atitude e essa atitude dele pivotou o nosso programa de mentoria nos primeiros pilares desse programa, né? Eu posso te explicar como é que funciona essa estrutura do passo a passo, mas eles são uma imobiliária referência na cidade de Franca, no interior de São Paulo. É o pessoal do Borboleta Azul lá, não, né? Não. Eles vieram aqui, os É caras... Remap. Remap. Ah, eu conheci, eu já ouvi falar. Eles estavam procurando mais conhecimento através de um mentor. Eu digo que mentor é sabedoria sem dor, Sim, né? Você consegue economizar tempo. Nossa promessa é remissão de tempo, é isso aí. né? O que tem ali é um texto milenar, que é o primeiro milagre de Jesus, é a transformação da água em vinho. Ele só Vinho. tirou o processo de fermentação, ele antecipou o resultado. No nosso mercado imobiliário, é possível, com estratégia certa, você antecipar. Eu consigo te entregar em 6 meses 10 anos de experiência. Sim. 10 anos de pedras que eu atropecei, que eu aprendi, eu falo, faz desse jeito, não vai por aí. Então, Você pode aprender com o que não fazer, né? Rápido, né? é mais valioso. Mais às valioso, vezes, eu te dizer o que não fazer do que o que você faz no mercado É. de terceiros. Porque o que faz, às vezes, as pessoas não vão ter noção. É. Elas vão tá... Letícia, acho que vai ter que... Alguma coisa aqui tá travando, ó. O microfone, acho que o seu, né? Tá ouvindo aí? O Agora melhorou. que você acha? O cabo de novo? Não, agora tá bom. Tá bom, né? Então, É, voltando para a Vamos, questão da vamos lá. Remap, É o que fazer que é mais importante, né? não, que não fazer. Não o que fazer. Cara, às vezes o conselho, o direcionamento do que não fazer vale mais do que o que fazer. Eu fico observando, às vezes, porque às vezes as pessoas estão cheias de achismo e às vezes de muita receita de bolo formatada, querendo falar, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Exato. Mas aí quando você aprende também que não fazer, você já vai É bom longe. demais. Esses mentorados de Franca, eles participaram das 2 etapas. Que a primeira etapa, ele preenche um formulário, apresenta as principais dores, a gente agenda uma reunião estratégica. O que é reunião estratégica? 40, 50 minutos comigo, e eu entendo as principais dores, gargalos, para onde eles querem ir, onde eles querem estar, e a gente define um plano de ação naquele momento. A gente finalizou a reunião e eu vi que existia um dos sócios que estava bem desconfiado, sabe? No comportamento dele, muito desconfiado, fechado. Eu olhei e Braço falei, cruzado. exato. E aí, o que ele sugeriu? Ele falou, cara, eu fecho a mentoria com você só depois que... Se eu posso ir visitar a sua imobiliária? Eu falei, pode. E aí eles vieram presencialmente, conheceram departamento por departamento, operação por operação, os processos aplicados que eu estava falando verbalmente na prática e presencialmente fecharam a mentoria. E a partir desse momento a gente abriu a possibilidade dessas reuniões estratégicas com donos de imobiliários serem presenciais. Para quem quiser. Tem gente que veio do Rio de Janeiro. Que legal, hein? E aí conhece na prática. Porque aí sai A vivência, né? sai dessa fumaça que tem no mercado, né? O mercado ele é carente de pessoas de verdade. Eu percebo isso, assim. Eu acho que nunca, em todo o tempo da era digital, eu sei que ainda eu vi um artigo que eu achei fantástico. Assim, o dono da Hindu falou que tinha vendido pra Hotmart, né? Que eles monopolizam. Tá fazendo tipo um monopólio agora, todas essas plataformas de educação. Sim. E ele falou assim que tem 30%, nem 30%, acho que é 12%, eles alcançaram toda a questão da educação, de Certo. cursos que tem na plataforma, da população brasileira. Ele falou assim, a gente ainda é muito aquém e ninguém aposentou nesse negócio ainda. Mas ao mesmo tempo, quando a gente fala que tá aquém, eu penso assim, cara, estamos muito aquém, mas a gente às vezes vê cursos vendendo de tudo quanto é coisa aí, né? E eu percebo Os assim, métodos, quem é de verdade, a gente sabe, não sabe, Vitor? Dá pra Dá pra perceber. Né? perceber. E o cara ainda mostra, né, a realidade, né? A autenticidade. tudo isso. Precisa, né? Precisa, na verdade, em qualquer tipo de programa, a pessoa ela precisa ter um micro resultado. Ela precisa sair do ponto A para o ponto B. Ela precisa comprar o ingresso de um evento e sair de lá com uma pequena transformação. E ela não pode sair do mesmo jeito que entrou. Essa é uma das nossas promessas. Cara, nosso mentorado senta com a gente na reunião de onboarding, depois que ele entra no programa, fala, vamos, ajusta isso. E tem mentorado em São José do Rio Preto fazendo obra no prédio para poder implementar os processos que nós estamos organizando de departamento. Dá um frio na barriga, mas você já vê o micro resultado. Sim. Vitor, ajustei, já saiu tantas vendas e as coisas acontecendo. Vitor, vamos partir agora para a parte prática aqui, botar fogo nessa Bora. lenha aqui. Eu queria te perguntar,
abrir a caixa preta mesmo da sua mentoria, da sua imobiliária. Qual é o método que você aplica na sua imobiliária que você acha que é eficaz? Eu sei que você é um cara que ensina e eu queria que você abrisse a caixa preta aqui. Não precisa entregar tudo, não. Se você quiser entregar tudo Não, não também, existe, não tem é, segredo. abre mas eu quero que você deixe um gostinho de quero mais que você vai voltar aqui. Show. A gente, eu digo pra você, pra começar, você falou qual que é você ensina, segura ou ensina e caixa preta. Não tem segredo da Coca-Cola. Não existe, cara. É um mercado que virou commodity, todo mundo vende e aluga no mercado. Se todo mundo vende e aluga, como que eu tenho resultados diferentes? Onde que eu vou trabalhar a diferenciação se todo mundo faz a mesma coisa? Então não tem segredo. O que tem segredo é, primeiro, eu nasci para isso. Esse é o primeiro pilar. Isso muda tudo. Depois, eu transfiro tudo que eu sei e que eu aprendi para liberar espaço para o novo chegar. Só que a gente vai para o mercado, o gestor, o dono da imobiliária, não treina o seu time dizendo, não sei o que ensinar, mas ele sabe, mas ele tem medo de entregar, com medo que o corretor aprenda tudo que ele sabe e abra a imobiliária e vire concorrente dele. Então ele segura com ele, aí ele fica denso, pesado, cheio de conhecimento Retém. e não vai. Então assim, já faz 5 anos que semanalmente, no mínimo 2 horas por semana, eu treino o time de corretores, treino o time administrativo. Entrega-se tudo. A cultura de treinamento sua é quantas horas? 2 horas por semana, no mínimo. Uma vez por semana? Na verdade, são 2 horas por semana. Então, são 8 horas por mês. Um mastermind fechado só com os corretores por mês. E 2 treinamentos quinzenais com todo o time Mas é todo administrativo. dia isso? Não, semanal. É uma vez por semana. Toda segunda-feira, das 10 ao meio-dia. Esse treinamento de corretor de imóveis, ele é aberto ao público. Né? A gente abre para o público de corretores, pessoas que querem um pouco mais de conhecimento. Inclusive, agora a gente está na série de vendas por financiamento bancário, passo a passo. E aí vai uns 4 ou 5 treinamentos para poder finalizar esse tema. E fora o treinamento do time administrativo. E é você sozinho que dá o treinamento. Sozinho. E você acredita que o gestor, o proprietário da imobiliária, eu vou te falar uma coisa aqui pessoal, tá? Tá. Eu tenho treinamento também toda segunda-feira. Então. E eu acho que a gente tá no mesmo espírito aqui, porque é no mesmo horário também. Né? E é engraçado que eu dou muito treinamento aqui na minha imobiliária, mas eu percebi também, quando eu trago uma pessoa de fora e ela fala a mesma coisa que eu falo, entra mais do que, às vezes, o que a gente tá Sim, falando. sim, existe, né? Existe. Você acha que é... A grama do vizinho sempre é mais verde. Às vezes é artificial, tem que tomar cuidado, mas é, É. mais verde, sim. Parece que ela é mais verde. Eu percebi isso, É. cara. Eu falei, mano, não é possível, Se cara. for, eu já trouxe pessoas de fora. A gente tem um projeto de trazer pessoas de fora, mas não para o direcionamento, para o complemento. Entendi. E nas minhas ovelhas eu que cuido. Ó, Ninguém mexe. forte, hein, que tá? você falou, hein, É. mano. Por quê? Porque a gente vem construindo isso há muitos anos, né? Então, assim, agora você tem que ir por ali e fazer desse jeito. Putz, aí não. Não pode. Vamos dar um treinamento de atendimento ao cliente mais genérico, um treinamento de mercado imobiliário mais genérico, do mercado financeiro, para complementar informações. Agora, de como fazer, o jeito que fazer, aí é só comigo. Não é orgulho e prepotência, não, é meio que cuidado mesmo. E o seu onboard, assim, hoje você tem uma imobiliária, como que funciona o onboard, a contratação desde o começo, até levar esse corretor a desenvolver, você contrata pessoas experientes ou sem experiência, Vamos como lá. que funciona tudo isso? Hoje, o que acontece? A gente já teve times maiores e agora eu estou testando o modelo de negócio com um time menor. E virou um laboratório, né? Porque hoje, como a gente treina outras imobiliárias, eu testo e valido métodos dentro da minha operação, coloco o que deu certo, potencializo, o que deu errado, você tira. E os meus corretores bebem dessa água limpinha ali em primeira mão, né? Mas processo de onboarding eu sempre preferi treinar corretores do zero. Tem 2 pilares, isso eu ensino na nossa mentoria. A questão é o seguinte, corretores que vão começar do zero, curva de aprendizado e faturamento mais longa, né? Porque até ele pegar o macete, até ele pegar a segurança e começar a produzir. Só que você forma um profissional de acordo com o seu método, de acordo com a sua política, de acordo com o seu jeito. Quando você recepciona um corretor com experiência, você corre o risco da não adaptabilidade e você corre o risco de ele querer impor as regras dele na sua operação. E eu comecei muito jovem, né? 23 para 24 anos, abri imobiliária a primeira vez. E eu tive corretores 45, 50 anos de idade. Tive estresse demais. Porque ele chegava para um jovem e falava assim, não pode fazer, não precisa dessa certidão de distribuição, não. Eu já fiz outras vezes, assina o contrato, não vai dar nada. Eu Tá como louco. assim não vai dar nada, né? Então, assim, existem essas diferenças. Mas processo de onboarding, existem 4 pilares.
contratação, treinamento, monitoramento e rampagem. Tem que respeitar esses 4 pilares. Que na hora que ele rampou, não é que você abandona, ele precisa de monitoramento. Tem corretor com nível de consciência mais alto que é mesa fechada e senta com ele para ele produzir mais. A gente pode falar também do teto de limitação de produção do time de corretores. Porque a imobiliária vai faturar no limite da produtividade de cada corretor individualmente. E cada um tem um limite. E como funciona esse teto? Termostato. As palavras que ele usa é engraçado, né? Vamos lá, vou te explicar. Se você quiser, tem que ter fundamento para tudo isso. Sim. Tem um controle de ar-condicionado aí para me emprestar? Tem, eu não sei onde tem, mas é aquele Vê. branquinho ali, ó, que tá lá, ó. Aquilo lá é o controle do ar. É o controle do ar? É. Tá, vamos lá. Vou explicar para vocês. Não, esse não, o outro. Pode ser esse aí mesmo. É. Daqui para mim. O que que acontece? Ali tem um aparelho de ar-condicionado, né? Sim. Esse aparelho que está aqui dentro, ele chama evaporadora. É ele que ventila o ambiente. Só que quem manda o ar gelado para cá é a condensadora que está numa área externa, em alguma área técnica aqui do andar. O que que acontece? Dentro da evaporadora, ali dentro, existe um sensor. O que que é esse sensor? Esse sensor é chamado de termostato. Sim. O que que o termostato faz? Imagina que a gente chegou da rua agora, estamos numa visita com um cliente, chegamos aqui para uma reunião, sala fechada, sem cortina, Ele vai equalizar, né? 30 graus tá aqui dentro. Uau, que calor. O que que você aperta? Liga o ar e coloca lá 20 graus. E aperta o turbo. Ele reconhece, o que que ele faz? Ele manda uma mensagem para a condensadora lá fora. Amiga, Tem que trabalhar. bora trabalhar agora. Porque eu preciso baixar isso aqui para 20 graus. Aí começa 28, 26, 24, 22, 20, 19. Quando tá ali 18,5, o termostato fala, opa, chegou onde eu precisava. O que que ele faz? Manda um recado para a condensadora e fala, agora pode parar. Todos nós temos um termostato financeiro dentro da nossa mentalidade, dentro da nossa mente, de relacionamento espiritual, emocional, em todas as áreas da vida. É o equilíbrio, né? Eu nosso? digo para você, Jefferson, se você não parou, essa aqui, anote. Se você não parou 3, 4, 5 horas de relógio, que é o tempo necessário que vai precisar para isso, com papel e caneta na mão, para configurar a sua mente voltada para o dinheiro, como que ganha, se ganha ou faz, como que gasta, faz doações, torra, tá prejudicado emocionalmente, vai pro shopping gastar. Se você não parou para configurar, Vitor, não, realmente, você tá falando, eu nunca parei para fazer isso. Se você não parou e não configurou, eu garanto para você, alguém configurou para você. Ela tá rodando um software aí dentro. E quem Concordo. foi? Putz, não sei. Circunstâncias, né? As circunstâncias, os pais, As pessoas. as pessoas, a vida. Só que você não tá nesse controle. Isso acontece com os corretores de imóveis todos os dias. E eu tenho a prática rotineira disso. Tem um corretor que fatura R$ 10.000 por mês, porque o significado e o termostato dele está regulado e configurado para 10 mil. Quando ele faz 30, esses 20 excedente, ele dá um jeito de gastar, ele dá um jeito de emprestar, ele dá um jeito de perder. Vitor, isso que você falou sobre a configuração, cara. Muito profundo isso. Sobre o termostato, cada pessoa tem o seu e você consegue equilibrar. Eu percebo que também tem um aspecto muito forte aí na questão do desenvolvimento pessoal também. A gente às vezes trabalha muito o corretor para ele ser pró-venda, para venda, e não trabalha a questão emocional por detrás. Exato. E também espiritual também, né? Então, esses são alguns pilares complexos, né? Porque você precisa ter a liberdade do seu time para poder entrar nessas esferas, né? Eu digo que o líder, ele precisa cumprir 3 siglas, 3 iniciais preponderantes, que são as 3 iniciais necessárias e indispensáveis para um pai, que é PPD, provisão, proteção e destino. Essa é uma liderança eficaz. O que é a proteção? Não só o ambiente físico, mas o conhecimento protege, o conselho protege, o direcionamento protege. A provisão é que dentro daquele ambiente ele tem provisão. Ele pode levar o pão para dentro de casa todos os dias. E o destino, amigo, você tá fraquinho, né? Vem cá. Você pode mais, cara.
amiga, o que que tá fazendo você parar? Tá pressão em casa, o pessoal tá te cobrando, né? Porque é autônomo, você saiu do CLT, veio pro autônomo e o resultado não tá vindo. Tenta mais um pouquinho. Quanto mais pressão, você tá mais perto do resultado. Tá mais perto que a roupa do seu corpo. Tô dando destino. Bate no ombro, vai. Você pode mais. Sim. Mas isso é uma questão também que tem que ter um feeling, o cara tem que ter uma linguagem de mente, de uma linguagem corporal, porque tem pessoas que não suportam pressão, já viu? Não suporta a pressão. É, a pressão que você tá disposto a suportar é o resultado que você vai aguentar. E a pessoa não vai ter resultado. Não Porque vai a ter. pressão, ela gera resultado. Cara, a vida é uma subida de degraus. Quanto mais alto, mais pressão atmosférica. Você apanha muito mais do que. Muito mais. Só que hoje a gente Que- aguenta apanhar diferente, né? É, Você vai aguentando mais. Não é sobre bater, é sobre aguentar a apanhar. E cada situação que às vezes você acha que você errou, que você se colocou, que você vacilou, foram situações necessárias para te colocar onde você exatamente está. E você precisa resistir, sim. né? Nessa fase atual. Só que a gente tem que trabalhar no limite da frequência que cada um aguenta. Não consigo dar uma mamadeira de mocotó para um neném de 3 meses. Ele vai botar para fora. E você foi muito calibrado essa palavra. Porque eu gostei muito do termostato, né? Porque o termostato, ele que calibra tudo isso, né, cara? E o termostato, ele te mostra, por exemplo, se você tá na mesa com alguém, você já consegue interpretar em que frequência que ele tá. Pra você poder adequar a sua comunicação, senão ele não aguenta. Então você vai falar e não vai entender. Então tem níveis de treinamento, níveis de mensagem, né? Pra não virar uma parábola em que nem todos entendem, você precisa alinhar a comunicação. Pra que aquela mensagem tenha um destino certo. Agora, se quem tá do outro lado aguenta, manda bala. Sim. E essa só foi o onboard, hein? Segurou aí, corretor? Dono de imobiliário, o que que você achou disso aí? Fala pra mim. É, eu queria te perguntar também agora o processo Bora. do dia a dia, das coisas corriqueiras que a gente sabe também que essas coisas corriqueiras que faz o cara às vezes entrar no ciclo vicioso, na operação e não entra no estratégico. Isso. Vamos lá. Dentro de uma imobiliária, primeiro a gente precisa entender que é uma empresa que se chama imobiliária, que precisa de processos, organização, tomadas de decisão de uma empresa. Porque hoje as imobiliárias, uma média de 56 mil imobiliárias ativas no Brasil, 80 a 90% dessas imobiliárias são geridas por corretores de imóveis que se frustraram com uma gestão anterior e falou assim: eu faço melhor, agora que eu tô capitalizado, eu vou abrir a minha, vou fazer do meu jeito e não vou ficar dividindo minha comissão. Era pra eu estar recebendo a sua comissão inteira. Aí ele se rebela e vai abrir o seu próprio negócio, né? Até aí tudo bem. Só que aí ele abre o seu próprio negócio. E faz a mesma coisa pior. Exato. E começa a trazer pessoas e agregar corretores para trabalhar com ele ou com ela. Até aí tá tudo bem. Qual que é a nossa contribuição com o mercado? É só que essa pessoa vire a chave da mente de um corretor para o empresário. Porque as decisões, eu já tomei decisão com um corretor, tendo uma empresa, e já tomei decisões tendo uma empresa como empresário de verdade. São diferentes. Diferente. O sentimento é diferente. A inteligência emocional é diferente. As decisões são mais racionais. E isso pode mudar o destino dessa imobiliária. Então, na hora que você. Esse é o primeiro passo. Isso que você falou é forte. Decisão racional. Porque o corretor ele é muito mais emocional que um proprietário. Muito mais. E se você toma decisão, às vezes, por emoção, você vai perder uma decisãozinha que você faz errada, É, o tombo é maior. é. E aí você começa a pensar em coisas que não é o negócio. Poxa, o que a pessoa vai pensar de mim? E se eu desligar? E se eu contratar? E se eu mudar de departamento? E se nada? A decisão é tomada com base no resultado da empresa. A empresa é um CNPJ e precisa auferir lucros. Esse é o primeiro passo. Depois a gente vai para trabalhar o processo de humanização, os processos organizados, os procedimentos, saber contratar um colaborador certo para a função certa, que contrata, pô, gostei de você, você começa amanhã, não é assim? Pessoas falando de gestão, o que é uma imobiliária primeiro, depois o que é a gestão efetiva na prática, o que são processos, o que são procedimentos na prática. Por quê? Esse corretor que virou empresário
na maioria das vezes, é um centralizador. Os contratos, ele que faz. Tá louco. As negociações, ele que faz. Tudo tem que passar por ele. Por quê? Porque se não passar por mim, vai perder a qualidade. E se perder a qualidade, como é que vai ficar o meu nome no mercado? Então, assim, quebrar o processo de centralização e começar o processo de delegação. Delegar para quê, o quê, como? Como eu monitoro? Eu delego ou delargo? Porque às vezes eu vou ter que... Ninguém faz. Na minha imobiliária... Delagar, o que que significa? Ô Jefferson, é o seguinte, tá sendo contratado, amigo, para fazer os contratos de locação aqui da nossa operação, tá? Então os corretores vão fechar a locação, preencher uma ficha e vai te entregar. Você vai fazer a aprovação da análise de crédito e vai iniciar o contrato. Se residencial, você vai usar essa minuta. Se comercial, essa. Qualquer dúvida que você tiver, você me chama. Toma que o filho é teu. Agora eu vou fazer outra coisa. Daqui 6 meses. E aí, Jefferson, tá tudo bem? Não, tô me virando aqui. Aí você vai olhar os contratos que já estão assinados, clientes morando nos imóveis, faltando cláusula, com processo prejudicado, sem vistoria de entrada. Você fala, meu Deus, e agora? O rombo tá lá. Não delegou e não supervisionou. Monitoramento. Lembra do monitoramento depois do treinamento, antes da rampagem? Tinha hora de soltar. A liderança assistida, né? Todo dia. Todo dia até soltar, até ter confiança. E se não tivesse, você vai contratar uma faixa de colaboradores estritamente operacionais, tem que ter um líder treinado ali que você coordena o líder. Porque senão você solta isso e lá na frente a conta vai fechar. Lá na frente vai ter uma desocupação de uma locação que não foi feita a vistoria de entrada, não foi subiu as fotos no drive, que você perdeu as fotos. E o locatário vai falar assim, mas quando eu peguei já tava assim e não tava. E como você E o prova? pau que dá depois. Aí começa. Mas a questão Esse filme eu já vi, já. De terror, né, é de terror, Vitor? Depende, né? Mas pode não ser. No processo de delegação, ninguém faz contrato como eu, amigo. Sério? Na minha operação, ninguém faz um contrato Você como tem eu. jurídico interno? Interno. Sou formado em direito também, Por isso isso. ajuda muito. Minha esposa também é É. advogada. Show. Eu falo, casar com uma pessoa que é advogada, você tá bem na foto. Tem pra quem perguntar, né? Todo homem sempre tem uma mulher por detrás, né? É. Um homem forte é uma mulher boa também por detrás. Boa, tem que ter, né? Ela Mas se contrata até pra comprar sofá, ela lê o contrato inteiro. Fala, o que é isso? Mas a questão é justamente essa, cara. É um cuidado, eu costumo dizer, né, para os nossos gestores, nossos mentorados. Ninguém vai negociar como você negocia, ninguém vai visitar como você visita, ninguém vai fechar como você fecha, ninguém vai formalizar uma proposta como você formaliza. E, cara, na delegação vai perder de 30% a 40% da qualidade naturalmente. Não tem como, né, Não Vitor? tem como. Mas tem um segredo. Mas isso vai rampar lá na frente, né, Vitor? Vai chegar um momento que muda, né, a Mas aí- coisa. aí Você você- escala, né? Aí você escala, trabalha na quantidade. E aí eu falo, se ninguém vai fazer, vai perder de 30% a 40%, vai fazer igual, qual que é a estratégia? Aumenta o nível da sua qualidade de processo para 130%. Você sabe que eu fiz uma coisa que foi loucura no começo, Vitor? Diga. E o povo falava assim, Jeff, você vai quebrar. Mas eu fiz isso, foi um teste que eu fiz com Deus. Eu fui chamado para ter uma liderança na igreja, assim, ser obreiro lá. Uhum. E eu falei, a partir de hoje eu não trabalho sábado e domingo. Eu trabalho dia de semana, das 8 até 10 horas da noite, eu saio daqui tem dia. Eu já saí 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Dia de semana, segunda a sexta. Sábado, domingo, família. Sábado, minha família, prioridade total. Uhum. E domingo, igreja. Cara, caiu isso aí que você falou. 30, 40%. Uhum. Caiu, teve mês que caiu até mais. Perfeito. Acontece. Mas hoje estabilizou. Na verdade, Demorou um ano. é que assim, a maioria das imobiliárias que a gente conhece não tem processos. O que é o processo? É o que fazer. O que é o procedimento? Como fazer? Então isso deve ser um mapeamento. O dia que você for no meu escritório para conhecer de perto, você vai ver que a recepcionista, num primeiro atendimento, ela vai servir uma água e um café para você. Na bandeja, a água já vem com a garrafa deitada, segurando com o polegar. Na bandeja, preso. Por que ela faz isso? Eu vou falar isso para você agora, e no dia que você for lá, Eu vou ver isso. você vai observar. Você fala, poxa, Vitor, foi no podcast, você comentou, realmente ela trouxe com o negócio. É isso. Por quê? Porque no manual de instruções de atividades dela, está precisamente escrito que ela precisa segurar com o polegar direito a garrafa na hora de servir o cliente. As atribuições. Por quê? Porque eu, como gestor, já vi diversas vezes ela cambaleando, não sabia se segurava a taça ou a água, e ficava naquela preocupação. Eu olhei aquilo como gestor, eu não posso olhar e negligenciar. Eu vi por repetição, eu pego o processo, ajusto, eu falo, aquilo não vai acontecer mais.
E a mesma coisa que a gente traz para o princípio de flexibilização dos contratos. Os nossos contratos devem ser flexíveis. Por quê? Porque o outro lado é gente. O outro lado são pessoas. E às vezes essas pessoas querem se aproveitar de alguma situação. Mas fato novo, uma vez só. Vitor, é impressionante, cara. Você tem uma visão de gestão bem profunda. Sou Deeple, né? Profunda. É isso, tem que ter. Né? E deixa eu te falar outra coisa. Vamos entrar agora no aspecto. Eu queria te perguntar, você vai ter a palestra agora na Alphaville, né? Para dono de imobiliária. 25 de maio. Convida a galera aí, Vitor, os donos de imobiliária. Tô comendo um queijinho aqui no podcast. Vamos lá. Se você que é dono de imobiliária de terceiros, trabalha com o mercado de terceiros, vendas, locações e administração de contratos. Não importa se você está começando, se você tem 4, 5, 10 anos, 30 anos de mercado. A gente pode contribuir de alguma forma. Ou se você é um corretor de imóveis que já está aquecendo os motores e se preparando para abrir o seu próprio negócio em 2024. É um ecossistema, um ambiente específico e nichado para isso. 25 de maio, Alphaville, São Paulo. Imob 360, um evento exclusivo para donos de imobiliária. Se você é dono, se encaixa nesse pilar, está assistindo esse vídeo, não perde a oportunidade. Entre em contato com a gente de alguma maneira. A gente vai ver o seu comentário e vai te chamar para você reservar o seu ingresso. Show. Vitor, hoje você faz gestão também de aluguel, gestão de exclusividade. Hoje o método principal da sua imobiliária, eu sei que você não, você falou, fazer o arroz com feijão, aquela questão que não tem diferença, você não acredita. Eu gostei muito disso, cara, porque todo mundo tá comprando e alugando, igual você falou, você foi bem transparente. Mas eu quero te perguntar assim, qual que, se perguntar para algum corretor, igual você falou da sua secretária, qual que é, que é diferente na sua imobiliária, imobiliária do Vitor? Como é que é o nome dela mesmo? Almeida Tito Inteligência Imobiliária. Almeida, o que tem de diferença na Almeida? O que você acredita que tem, assim? Qual que é o core business principal? Treinamento. A base é treinamento. A base é conhecimento. Você pode ter certeza. Eu tenho uma corretora de 6 anos. O ano passado, ela já participou diversas vezes do mesmo tema de treinamento. Lógico que esse treinamento ele é sempre ministrado com um nível de maturidade diferente. Ele vai se aprofundando. Ele vai melhorando, né? E ela tem 6 anos de casa. E ela já ouviu esse treinamento diversas vezes. Ela saiu do treinamento e falou: nunca tinha entendido o que você acabou de falar desse jeito. Uau. Ou seja, o treinamento entregue como um insumo, uma ferramenta para ser colocado em prática imediatamente no atendimento ao cliente, que vai trazer mais autoridade. Hoje, na minha cidade, são 9 imobiliárias abertas e funcionando por corretores de imóveis que saíram do meu time. Você gerou 9 líderes. Que não são minhas, são deles. Eu entendi. Por quê? Vieram do zero, aprenderam tudo que sabiam, porque não tem segredo, e se marcar, usam até as minhas minutas de contrato. Que eu prefiro não entrar nesse mérito para não me estressar. Mas hoje, o que eu fiz? Liberei o destino deles. Isso é muito legal, cara. Porque até a segunda vez que isso aconteceu, eu me senti atraído. Facada nas costas. Caramba, mas eu ensinei o cara, trouxe ele do zero, tirei do CLT, balcão de loja, ganhando o salário mínimo, saiu daqui ganhando 20, 30 mil por mês e... Aí depois eu comecei a me configurar. Falei, uau, esse é o meu chamado. É destravar isso. Cara, isso que você falou, todo gestor ele vai ter isso. A gente treina filhos, não é pra nós, a gente faz pessoas, eles são como flecha que vai pro seu target certo, pro alvo certo. E às vezes mais longe que a gente. Vai muito mais longe e o legado a gente vai deixando. Uma coisa que é sem dúvida que eu acredito, Vitor, que essas pessoas, de uma certa maneira, algumas sim, outras não, elas vão ser gratas. Uhum. E quando você dá tudo que você tem, que não retém nada, eu acredito que você cria algo assim que é forte. Igual eu tenho pessoas que são corretores que andam comigo, que também se tornou gerente, diretor, aquela coisa toda, e os caras falam assim, ó, o Jefferson é um cara que doou. E as pessoas vão falar. Eu acho que isso é importante, não é legado? É importante. Eu digo que o conhecimento, na verdade, existe uma diferença entre um presencial e um online. Muito forte. Porque o conhecimento, a estratégia, a sabedoria é algo energético. Sim. Ele sai de mim e entra em você. Se sai de mim e entra em você, o presencial é mais potente. E eu digo que esse conhecimento é uma semente. Porque ela vai entrar e vai gerar frutos. E vai gerar frutos. E eu digo que toda semente, ela sempre volta na mesma espécie,
mas nunca na mesma quantidade. Sim. Então, se você plantar laranja, Vai voltar laranja. mas nunca na mesma quantidade de uma semente. Muito maior, E né? quantas safras? Só quando o solo é rochoso e o solo é cheio de Depende. espinho, né? Tem uma semente para cada tipo de solo, É, né? se sufoca, né? Mas é mais ou menos isso. Aí depois você muda a mentalidade. Hoje eu treino, hoje eu entrego. E sabe o que acontece? Você disse algo que é muito legal. Sempre vai acontecer. Quando você fala pra mim sempre vai acontecer, você tá falando de repetição. E quando a gente é um profissional que entende de repetição, tudo que se repete você padroniza. Então, assim, dono de imobiliária, parta do princípio de que você vai treinar os seus corretores, de que você vai entregar tudo que você sabe, os seus macetes, as suas estratégias, os seus segredos para eles. E daqui a pouco eles vão sair com tudo que você ensinou e vão abrir a imobiliária deles. Parta desse princípio. É uma verdade absoluta. Se isso é uma verdade, eu já não me engano mais. Aí é uma decisão, continuar entregando conteúdo ou não treinando o time. Mas eu trabalho com um princípio chamado que seja eterno enquanto dure. Enquanto esse corretor tiver no meu time, ele vai representar bem o nome da minha empresa. Ele vai atender bem o cliente, ele vai ser estratégico, técnico, fechador, vai trazer faturamento porque ele tem treinamento. Se daqui a pouco ele for embora, tá tudo certo. Vitor, eu queria te perguntar, quem que é o Vitor, cara? Eita. Essa aí, o cameraman, ó. Quem que é o Vitor? Cara, o Vitor é filho, pai, esposo. Esposo da Thaís, filho da Eleni. Pai da Victoria Tito, de 12 anos completos. Empresário do mercado imobiliário. Não mexo com outros mercados que não tenham sinergia. Eu posso construir, mas não vem me chamar para nada que tenha fora da sinergia do mercado. Eu gosto muito desse mercado. Eu digo que o mercado imobiliário me encontrou, não fui eu que encontrei ele. Eu também. E, cara, cristão, cheio de princípios na fala, na rotina, na atitude, na particularidade, na intimidade. E com algumas chaves de maturidade viradas hoje, depois de tanta experiência, de tantas lutas, de tantas guerras vividas, sobrevividas, atravessadas aí nesses 10 anos. Entendendo que a gente tem uma missão de ativação, né? Show. Estamos aqui para ativar esse. A gente sai desse podcast, um ativou algo no outro, tá pago, tá válido. E se tem alguém assistindo aqui que, pô, tiver um micro resultado de um corte ou de um assistiu inteiro, até comenta aqui no YouTube, você que tá Sim. assistindo, se assistiu inteiro, coloca aqui embaixo. As pessoas que chegarem perto da gente têm que sair transformadas de alguma maneira. Forte. Qual que foi o seu pior momento, assim, Vitor? No mercado imobiliário? Porque eu acho que as pessoas aprendem com isso, igual a gente falou aqui no Vamos começo, lá. hein? Final de 2017 foi a minha segunda quebra financeira. Quebrei mais que arroz de terceira. Eu quebrei em 2017, hein? Olha que coincidência, cara. No governo da Dilma, não foi? Eu também. Mas foi por... Quando eu comecei no mercado imobiliário, com 23 anos, eu sempre trabalhei em escritório de advocacia, pequeno. Eu nunca passei por uma multinacional para entender um departamento financeiro, para entender um departamento de RH, um fluxo de caixa. Eu não tive conhecimento. Eu abri imobiliária aos trancos e barrancos e fui batendo cabeça, que é o que acontece hoje. É a grande maioria, né? E aí, né, no final de 2017, a primeira quebra foi golpe, tomei golpe de corretor, que pegou dinheiro por fora e virou um ó. E a segunda vez foi por atitudes erradas, foi por ego, né? Ego, tomada de decisão, querendo provar as coisas para os outros. Jovem, crescendo. Fui pro fundo do poço. Não tive saída. Mas o fundo do poço é um bom lugar, porque não dá para descer mais. É verdade. E ali eu comecei a buscar estratégia, comecei a construir minha escadinha em volta e comecei a fazer os meus degraus para subir, arrastando. Eu digo que isso tá numa música há muito tempo atrás, diz que a escada do sucesso você sobe escalando. E aí fui escalando, me arrastando, sangrando, decidido. Indesistível é a palavra. E aí eu desenvolvi um produto novo no meu mercado, inovador, e através desse produto eu consegui tracionar com muita força. Mas final de 2017 foi mais ou menos isso. E o que aconteceu na prática ali, a gente financiava os imóveis e não tinha crédito no banco. O banco aprovava, mas não entregava. Aí virou uma guerra nesse governo.
falta de reserva orçamentária. Hoje tem Sim. alguns reflexos pequenos nesse sentido, mas ainda Sim, acontece. sim. Mas foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí, do dia pra noite, eu lembro que eu tinha 14 corretores, do dia pra noite, 10, 12 foram embora, fiquei com 2, no outro dia abri imobiliário, 2 corretores. Uau, e agora? Eu tive que me reinventar. Eu acredito que toda trava, toda crise, toda dificuldade está exigindo de você um movimento diferente. Está querendo que você faça algo que, se não fosse a crise, você não faria. Que se não fosse a dificuldade, você não aprenderia. Então, assim, permita-se, arrisque-se, porque o que parece que é o fim da linha está só começando. Forte, hein, mano? O Vitor, você tem umas palavras que encoraja, muito legal. Eu queria te perguntar também, Vitor, sobre essa questão do seu imobiliário, porque é muito bom saber, principalmente como você é gestor, hoje você trabalha aqui com que tipo de imóvel, qual o ticket de imóvel Uhum. e como que funciona essa questão dos corretores, né? Tá, vamos lá. Comissionamento, se quiser falar, tudo. Vamos lá. Eu quero começar falando disso para, quem sabe, entregar um insight diferente para dono de imobiliária. Entenda, os seus corretores eles precisam entender, e não é clichê, é uma verdade. Todas as estratégias que eu estudo, todas as estratégias que eu adapto, que a maior delas é adaptáveis de outros mercados. Eu trago de outros mercados, passo por um canal de adaptação e coloco para implementação e teste. Tudo que eu faço é por eles. Vitor, conversa fiada, papo de... Não. Eu sei que é, Por certeza. quê? Se eu criei uma estratégia nova, se eu contratei um portal imobiliário novo, se eu fiz um investimento diferente, se eu melhorei a estrutura, por quê? A ponta do fechamento de faturamento da empresa são os corretores. Então tudo é para que eles façam mais. É que eles Performa mais, faturem. vende mais. Se eles faturarem mais, automaticamente a empresa fatura mais. Qualquer pensamento ao contrário disso é uma insanidade. Sim. Mas, a sua pergunta, Sobre como é que funciona o processo. Que ticket que você trabalha? que ticket que eu trabalho? Eu trabalho locações de R$ 750 por mês, residencial. Lá em Alphaville? Não. Tem um entorno de cidades em volta. Eu estou localizado em Alphaville e não só trabalho imóveis de Ah, Alphaville. entendi. O meu endereço é em Alphaville. Nós temos mais de 1.200 imóveis cadastrados na nossa base em Alphaville, mas são 4.300 imóveis em outras regiões. Entendi. Mas vou te explicar como é que funciona a esteira. R$ 750 de imóveis de locação residencial a R$ 120 mil de locação residencial. Olha o arco. Vendas de R$ 60 mil, um lote numa cidade pequena, a 12,5 bi numa fazenda em Goiás. Então, assim, o arco ele é muito... Mas você trabalha tudo e não trabalha nada. Calma. Ah, o corretor e a imobiliária tem que nichar, o mercado falando. Você tem que ter um nicho. Primeira coisa, escolhe um nicho específico, se capacita, torna-se um especialista e depois você vai trabalhar. Isso é o mercado falando. É isso mesmo. O mercado dos mentores. Eu, como gestor, é lógico que fazer uma cirurgia do coração com um cardiologista é muito mais seguro do que com um clínico geral. Sim. Então, tratar com um especialista é bom, é mais seguro, é mais pontual. O que eu fiz? A visão generalista. Eu tenho especialistas dentro da minha operação. Então, dentro da minha operação, eu tenho um corretor que trabalha só com fazendas no Brasil inteiro. Vitor, eu tô com um cliente procurando uma fazenda para agropecuária, para criação disso. Tá aqui, ó. Porque a terra tem que ser específica, a água tem que ser específica, se a plantação de arroz é um outro tipo, se é uma fazenda que já tem arrendamento para o cliente investidor, porque ele quer a renda do arrendamento do eucalipto, já tem. Sim. Ah, mas eu quero comprar uma casa em Alphaville de altíssimo padrão. Tem uma corretora, tem corretores que vão atender esse cliente com especificidade. Pô, tem um apartamento de R$ 1.500 para eu alugar rapidinho, que eu tô saindo de casa, tô separando. Tá aqui, tá pronto. Então eu criei nichos dentro, subnichos dentro da imobiliária. A imobiliária recepciona tipos de negócio, não dispensa nada. E internamente se redistribui de acordo com cada nicho interno. De acordo com o métier de cada um. De cada um. Você trabalha a questão do relacionamento de cada um, da forma de cada um De viver, cada o um. lifestyle de cada um. De cada um. E saber, né, no momento de contratação, onde você quer estar daqui 12 meses. Você se tornou corretor de imóveis por quê? Não importa o motivo.
Não importa que você viu seu primo nos almoços de domingo na família, andando de BMW do nada, e você, desempregado, perguntou: o que você tá fazendo? Aí o seu primo virou: pô, virei corretor de imóveis. Sério? Como é que funciona isso aí? Então, não, meu, o negócio você faz assim, assim. Você não quer ir, não? Pô, como é que é? Tem vaga? Tem vaga? Não, tem sim. Aí ele começa, influenciado por resultados de um primo, e entra no mercado. E a atração do mercado imobiliário é o comissionamento, é o Sim. dinheiro, entre aspas, fácil e rápido. Se souber fazer A direito, porta larga. poxa. Mas a porta do fundo é mais larga ainda que sai, né? Putz, a cada 2 anos no mercado imobiliário, de a cada 10 corretores, 8 desistem. É. Só que enquanto ele não desiste, ele fica 8 anos se arrastando, fazendo um monte de coisa que não deve, pra não falar outra coisa. E ridiculariza um pouco a profissão, né? Mas graças a Deus a gente tá numa fase muito boa, né, o Vitor? Existem muitos profissionais desqualificados, né? É. Mas assim, eu bato muito forte nessa tecla, tá, Jefferson? Esses dias eu participei de uma mesa redonda só com donos de imobiliária. Onde foi? C2S. C2S é um CRM. É um CRM de gestão de leads. É. Prepararam uma mesa redonda, a gente participou. A pergunta que não queria, a reclamação que não queria calar. Quero um time de corretores qualificados. Não existe. Aí eu bati. Falei: você quer e não treina seu time? Não existe. Você quer colher o que você não planta? Você Quando quer... o cara fala isso, você já demonstra a fragilidade dele. Na hora, como que eu quero um time qualificado se eu não vou treinar? Se o líder não treinar, quem que vai treinar? Já É acreditar em Papai Noel. não dá, não dá. Então assim, a gente quer um mercado qualificado, né? Tá todo mundo Mas você sabia, sonhando com isso. você sabia que essa questão que você falou aí, que é muito forte também, que eu percebo assim, você pode pegar em toda imobiliária, em toda incorporadora, em toda house, qualquer time de venda. 1%, 2%, eu suspeito a falar que até 10% do time toda de uma imobiliária, que vai ter quem realmente é qualificado e o resto não é. Então, na verdade, o resultado das empresas do mercado imobiliário estão concentrados em poucas pessoas, né? Os outros estão patinando. Quantos corretores não estão passando necessidade dentro dos estandes de vendas, dentro das imobiliárias? Tá por um triz, o casamento balançado, a pressão, passando apertado. É Por isso. quê? Porque não tem treinamento, não tem alguém que dê um destino para esse cara. Não tem, sabe? Vem cá que eu vou atender com você, vem cá que eu vou visitar com você, vamos fechar junto esse negócio. Então, não adianta a gente... Hoje, corretor de imóveis, o meu nicho é terceiros. Eu não posso reclamar se eu não treino o meu time, se eu não busco capacitação para treinar o meu time, como que eu reclamo que o mercado está desqualificado? Sim. Como que eu quero que exista um mercado qualificado se não tem quem ensine? Não tem quem ensine. Marketing imobiliário é bonito. O posicionamento nas redes sociais é bonito. Só que a estratégia do cara se manter com a mentalidade em ordem, dele aprender a fazer uma captação, dele fazer um anúncio direito, dele entender sobre regras de um contrato. Mas para que esse teu jurídico na imobiliária? O primeiro contato com o cliente é você. Para ele fidelizar comigo, ele precisa se sentir seguro, e a segurança vem pela completude de informações. Sim. Então, a Com gente propriedade, né? O cara tem que ter autoridade para tem que saber, né? Exato. Então hoje a gente vê, eu gosto muito do posicionamento de parceiros que estão no mercado, que a gente vai se complementar. A ideia é que a gente se complemente, entende? Eu não falo precisamente do marketing digital. O marketing digital para o mercado imobiliário é um dos módulos que nós abordamos nos nossos programas. Ele é necessário, só que tem outras frentes que precisam ser exploradas, Sim. que precisam ser treinadas. Por exemplo, os meus corretores treinam estrategicamente cada passo de um processo de financiamento. Ah, Vitor, mas quando o cliente vem, eu direciono ele para o correspondente bancário. Sim, mas ele não sabe como funciona. Quando o cliente pergunta, ele escorrega. Rateou, já era. Perdeu a credibilidade. A cada vou verificar e te retorna 25% que você perde do negócio. É uma palavrinha mal colocada, uma coisinha mal falada. E já aí, era. qual que é o nosso programa de treinamento? O meu cliente não perguntou, mas eu sei explicar. Eu vou dar um jeito de colocar aquele conhecimento no meio da visita e do atendimento, só para o meu grau de autoridade perante ele crescer e, em comparação com os outros corretores, ele me diferenciar e fidelizar Sim. comigo. Então, eu não preciso que ele me pergunte, eu entrego o conteúdo para o meu cliente. Eu ensino ele de graça para gerar reciprocidade e fidelizar ele. Então, eu preciso treinar o time, eu preciso ensinar o time.
Para que Aumentar haja o uma nível de consciência de todos, né? Uau, esse é o desafio. Elevação de nível de consciência do Sim. cliente, do corretor, do colaborador, o seu, o meu. Que nível que a gente tá? Isso é o que a gente quer, né, Vitor? A gente tá tentando, né? É, a Cada dia mais, né? tá aqui para isso, né? É. Ô, Vitor, e tem uma parte aqui do programa que a gente fala assim que é o face to face, corretor tete a tete. E eu tenho algumas perguntas, eu queria que você respondesse de maneira objetiva. Bora. O que que é um bom corretor para você? Que ajuda o time a vender. O bom corretor, tô falando. Isso. O bom corretor. Na verdade, na nossa operação, a gente tem 9 indicadores de performance que torna um corretor um bom corretor. Quantidade de vendas, locações, fechamento de administração de contratos, rotina. O que me trouxe até aqui foi fazer a mesma coisa todos os dias, melhorando um pouco todos os dias. Repetição progressiva. Captação, gestão de carteira, velocidade de retorno de atendimento ao cliente, participação dos treinamentos. Esses são os medidores de performance. Medidores de performance. Porque às vezes eu tenho um corretor que não tá assinando contrato de locação e venda. E quando eu olho para ele, não tá assinando, a primeira ideia, a primeira impressão sem dados é desligar ele. Só que ele tá com todos os indicadores completos. O que eu olho para ele, eu falo que questão de poucos dias ele vai performar. Deixa ele mais um pouco. Entendi. Que é inevitável. Cara, você falou uma coisa aí que eu bugou minha mente aqui agora. Diga. Corretor vendendo. O que que é um bom corretor para você? Corretor vendendo. Porque isso gera uma contaminação, gera uma inspiração, influência. Isso. E já era assim. Porque às vezes você tem um corretor que vende muito, mas ele é indisciplinado, ele não cumpre as regras. Ele deve ser desligado imediatamente. Desliga um bom. Você quer educar o time? Ah, meus corretores. Você quer educar? Desliga um bom corretor que traz muito faturamento, mas é indisciplinado. Na hora, você padroniza o time. Você fala: caramba, se aquele lá foi desligado, então vamos se alinhar aqui. Um desligamento educa. Vai ter coragem do dono orgulhoso de falar assim: o cara me traz 100 pau, 150 mil por mês, eu não vou desligar esse cara. Tem um cara que veio aqui, que ele falou assim que o cara fez PF, né? Fez por fora. Ele mandou embora na hora, do melhor cara. Acontece. E ele falou: mano, depois que eu fiz isso aqui, minha imobiliária virou outra imobiliária. Sabe o que acontece? No momento da dispensa, é que você faz as perguntas corretas. Tá dispensando o cara. Fala: meu, a gente tá aqui encerrando nossa parceria, seja um colaborador, funcionário administrativo ou seja um corretor. A gente tá aqui encerrando nossa parceria agora, amigo. O que você acha da minha empresa, cara? Onde que eu precisaria melhorar? Ali vai sair a genuinidade de onde você precisa. Por que esse cara fechou por fora? Por quê? Porque o que o dono de imobiliária quer? Você vai saber a direção certa pra caminhar, né? Pra ajustar. O que o dono de imobiliária quer? Fidelidade. Forte. Porque eu falo o seguinte: desfrutar da intimidade sem fidelidade tá cometendo adultério. O que é um bom gestor pra você? Bom gestor. Primeiro a gente vem da palavra gestão, depois pro gestor que está fazendo a gestão. A gestão é acompanhamento, a gestão é monitoramento, a gestão é suporte, a gestão é destino, a gestão é provisão, a gestão é proteção, a gestão é transformação. É tudo isso, esse é acompanhamento. É fácil você entregar. E eu já tive momentos em que eu delarguei a minha empresa. Os seus resultados como dono de imobiliária estão totalmente relacionados à energia que você injeta ali. Se você tirar um pouco, cai um pouco. Se você colocar mais, cresce mais. É proporcional. Então, tem momentos que eu delarguei. E quando eu vejo que começou a cair, eu vou lá e pego de novo. Porque a gente não consegue encontrar pessoas como a gente. Você não consegue também ficar sempre lá em cima, né? 24 horas Não lá dá. em cima. Tem momentos que você vai ter que tirar o pé, mas tem momentos. É o termostato, você falou, né? Exato, mas às vezes a gente tá em outros projetos também. E é isso. E o tempo é escasso. É escasso. São só 24 horas, né? Pra todo mundo. Cara, dá vontade de parar, não, né? Porque o homem é enciclopédia. Mas é muito bom. Ô, Vitor, eu vou ter que encerrar, cara, porque já foi mais de uma hora aqui. Fica à vontade. Mas eu gostei muito, de verdade. E eu tenho certeza que você vai voltar mais vezes aqui. É uma honra pra nós. Mas eu queria que você deixasse as suas considerações finais, uma mensagem aí pro mercado imobiliário. Me dá 5 minutos? Sim. Uma das principais chaves que me viraram nos últimos dias foi entender que os imóveis que nós trabalhamos são imóveis de atração. Imóveis de atração.
Isso aqui mudou o meu jogo, tá? E se são imóveis de atração, esses imóveis vão atrair os clientes para chegarem até a sua base para um atendimento específico. E geralmente, na nossa base de dados, o que eu falo é com dados, o que eu falo é com propriedade de estudo e de mercado. Na nossa base de dados, 85% dos clientes que procuram a gente para comprar ou alugar não compram e não alugam aquele imóvel que eles clicaram. Isso clarificou para a gente que os imóveis são de atração. Eu digo para os meus clientes na mesa, esse imóvel é só uma desculpa para poder te trazer aqui e a gente se relacionar. Depois que essa chave virou, eu entendo que o mercado imobiliário é sobre gente. Eu preciso da pessoa do cliente. Na hora que o cliente chegou com a necessidade dele, seja uma indústria de 200 milhões de reais, ou seja uma locação de 2 mil reais, do outro lado tem um ser humano. Então, se você trabalha com o mercado imobiliário, a minha dica é: comece a estudar mais sobre pessoas. Continua tocando o seu negócio, continua tocando a sua rotina, mas comece a estudar mais sobre pessoas, ok? E para você que é dono de imobiliária, de terceiros, entenda, o resultado que você quer está no conhecimento que você não tem, numa estratégia que você ainda não aprendeu. A gente não sabe tudo, eu não sei tudo. Isso do jeito que eu tô falando parece prepotência e arrogância, coloca amor nas minhas palavras daqui para frente. Você precisa de um conhecimento novo, de um ambiente novo, para poder mudar os seus resultados ainda em 2024. Para isso eu quero te fazer um convite dia 25 de maio, em Alphaville, São Paulo, vai ter um evento chamado Imob 360. Exclusivo para donos de imobiliária que querem melhorar os seus resultados. Nesse evento nós vamos abordar 4 pilares, guarda esse número. 4 pilares: previsibilidade, 9 fontes de renda para sua imobiliária, processos e procedimentos e a gestão. Gestão financeira, gestão de pessoas e a gestão de processos. Não deixa de estar presente com a gente. Comenta em algum lugar aqui, Imob 360, adquira o seu ingresso para estar com a gente. Não estou querendo te vender ingresso, quero te vender um ambiente que vai te transformar como dono de imobiliário, um empresário de verdade. Fechado? Esse é o recado. Show! Corretor de imóveis. Você que tá aí no dia a dia, hoje eu tenho certeza que a sua mente deve ter bugado algumas vezes, dilatou sua visão, seu coração e levou você a um ponto de inflexão. Eu acho que tudo que a gente fala, o Vitor, eu percebo assim, as pessoas que vêm aqui sempre vai agregar em algo e vai deixar algo no nosso coração. É assim. verdade. E eu tenho certeza que você deixou a mensagem, as pessoas ouviram e eu quero te falar, não tenta mudar a sua rota agora de uma forma repentina e radical, né? Vai maturar isso, vai buscar, vai ouvir mais o Vitor, ouve mais coisas, começa a consolidar tudo que você está aprendendo. Quanto mais você se dedica, é melhor. Mas às vezes é uma coisinha que ele falou que você fala, eu vou fazer isso. Pode fazer, se você realmente tem convicção disso. Mas ouve mais o Vitor, vai lá, segue ele, vai pro Instagram dele, tem coisas que ele vai fazer agora, eu vou participar também. Nós vamos fazer várias coisas juntos aqui e ele vai voltar mais vezes. Se você gostou, deixe seu comentário aqui e compartilhe esse vídeo. Porque a gente só cresce também se ajudar a gente a crescer. É verdade. Tá bom? Beijão no coração, Deus abençoe, tamo junto. Até mais. Até mais. Fechado. Obrigado, Vitor. Nada, que isso.